Graça e paz. Amados, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a comunhão com Deus. O nosso texto base, ele está localizado no livro de Provérbios, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amados, viver em comunhão com Deus é a maior dádiva que alguém pode possuir. Quando estamos em comunhão com o Pai, sentimos segurança, sentimos paz, sentimos a alegria da Sua presença, sentimos a direção dEle em nossas vidas. No princípio, antes da queda do homem, o homem ele tinha a plena comunhão com Deus. Deus, ele diariamente passeava no jardim do Éden, na viração do dia, e mantinham uma comunhão perfeita com o homem. Com o pecado do homem, essa comunhão, meu amado, com Deus foi quebrada e, consequentemente, trouxe a separação da comunhão para toda a raça humana. Romanos 3, versículo 23 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, meu amado, distanciou o homem de Deus. Ele foi expulso do jardim do Éden, mas através do sacrifício de Cristo, realizado na cruz do Calvário, o homem ele teve a oportunidade de voltar à comunhão com Deus. Em Efésios 2, versículo 13 diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Meu amado, deixa eu te contar uma coisa. O sacrifício de Cristo nos aproximou de Deus. O sacrifício de Cristo restabeleceu a nossa comunhão com o Pai. Com o sacrifício de Cristo, meu irmão, voltamos a ter acesso à glória de Deus. Em 2 Coríntios 4, versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é a presença de Deus. Esse tesouro, meu irmão, é a glória de Deus. Nós, seres humanos, mortais, falhos, cheios de erros, temos o privilégio de sermos moradas de Deus, habitação da glória de Deus, meu irmão. Em João 14, versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando você ama o Senhor e guarda a sua palavra, você vira morada de Deus, meu irmão. Ser morada de Deus, meu amado, é a grande bênção para o ser humano. Eu gostaria de mostrar e de relatar
3 ensinamentos importantes que o texto nos relata. Primeiro, Salomão, ele mostra a importância da comunhão com Deus. No versículo 1 do texto lido diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. O versículo nos diz aqui que devemos manter a comunhão com Deus, guardando a palavra dele, vivendo os seus ensinamentos, meu irmão. No versículo 2 diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A comunhão com Deus acrescenta dias na nossa vida e são dias de paz. Como é bom vivermos em paz na presença do nosso Senhor. A benignidade e a fidelidade a Deus leva o crente a achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Meu amado, a confiança em Deus está conectada à comunhão com Ele. Reflita nisso. O versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiança é uma qualidade de intimidade. A principal razão por que devemos confiar em Deus é que Ele é digno de nossa confiança. Ao contrário dos homens, Ele nunca mente e nunca deixa de cumprir as suas promessas, meu irmão. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ao contrário dos homens, Ele tem o poder de realizar os seus planos e propósitos. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se nos esforçarmos para conhecer a Deus através da sua palavra, veremos que Ele é digno, meu amado, de nossa confiança, a qual vai crescer diariamente. Conhecê-lo é confiar nele. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais confiança você terá. O versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão amado, coloque Deus em primeiro lugar e em todos os seus caminhos, e ele guiará os teus passos. O versículo 7 diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não fique cheio de si, meu irmão, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor e apartar-se do mal. A comunhão com Deus leva a submissão a Ele e a obediência à sua palavra. Provérbios 8, versículo 32 diz assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Meu amado, a palavra de Deus nos garante que se guardarmos os seus ensinamentos e seus caminhos, seremos felizes. Você precisa refletir nesse versículo, meu irmão. No versículo 34 do capítulo 3 diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Uma outra versão diz assim: quem me ouve e obedece, quem procura viver sempre ao meu lado, esse será muito feliz. O versículo 35 diz assim: porque o que me achar, achará vida e alcançará favor no favor do Senhor. Porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. O segundo ponto que eu queria relatar é a comunhão com Deus e a suprema necessidade do crente. Não tem nada de mais importante para o crente do que manter a sua comunhão com Deus. Não é uma vantagem, meu irmão, é uma necessidade. O servo de Deus, ele necessita tremendamente da comunhão com Deus. Só quem conhece o poder da comunhão com Deus pode valorizar isso.
Moisés, ele valorizava mais do que tudo a presença de Deus na sua missão. Êxodo 33, versículo 15 diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus propôs a Moisés enviar um anjo para ir na frente do povo. Moisés não queria o anjo, ele queria a presença de Deus, meu amado. Moisés conhecia o Deus que ele servia. Moisés não trocava a presença de Deus por nada dessa vida. Davi, ele conhecia e tinha uma íntima comunhão com Deus. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, Davi, ele confiou no poder de Deus. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, meu amado, ele não confiava nas suas habilidades, mas ele confiava no seu relacionamento íntimo com Deus. O apóstolo Paulo teve um grande relacionamento com Deus. Paulo tinha uma grande confiança na sua crença e no poder de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 12 diz assim: Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amado, Paulo tinha experiências maravilhosas com Deus, que o fazia confiar plenamente nele. As experiências com Deus nos levam a uma maior intimidade com Ele. A nossa comunhão com Deus, meu irmão, aumenta através das experiências que temos com Ele. Quanto mais experiências você tiver com Deus, maior será a tua comunhão com Ele. O terceiro ponto e último que eu queria relatar é o seguinte: a busca do crente por uma maior comunhão com Deus. Todo crente deve se esforçar para ter uma maior comunhão com Deus. O crente, ele deve valorizar essa comunhão com Deus, meu amado. No Salmos 16, versículo 8, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A comunhão com Deus, meu amado, vem através da meditação da palavra, vem através da oração, vem através da adoração a Deus nos cultos, na sua casa e onde quer que você vá, meu irmão. Vem através das experiências no dia a dia, sendo sensível à voz do Espírito Santo, consagrando a sua vida com jejuns e oração ao Senhor. No Salmo 34, versículo 18, diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O quebrantamento do coração leva o crente a uma intimidade próxima com Deus. Eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: amados, se você ficar de braços cruzados, não acontecerá nada na sua vida em relação a Deus. Toda comunhão com Deus tem o seu preço, meu irmão. Uma vida disciplinada é necessária para se ter uma maior comunhão sincera com Deus. Jesus disse assim: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Ponha o teu tesouro na tua comunhão com Deus. A comunhão com Deus é pessoal e individual. A tua comunhão com Deus te trará benefícios duradouros e eternos. Todo o tempo e esforço que você gasta para ter uma comunhão com Deus não é perda, meu irmão, é investimento. Então faça isso. Invista na sua comunhão com Deus. Ser espiritual não é ser alienado e ultrapassado, mas é ser inteligente e vitorioso na vida. Eu gostaria de encerrar lendo um versículo de Isaías 55, versículo 3. Diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste
nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meu irmão, tenha uma comunhão sincera e verdadeira com o nosso Deus. Busque, que você vai encontrar. Dê um passo em direção a Ele, que Ele vai dar vários passos em direção a você. Confie no Senhor, confie na sua palavra, viva a palavra de Cristo. Amém? E que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus.